Quem diria que estaríamos aqui, eu e você, comentando uma mexida decisiva de Gareth Southgate para mais uma classificação da Inglaterra para a final de uma Eurocopa? Pois é, ainda mais sendo que uma dessas duas mexidas decisivas foi a retirada de Harry Kane, capitão, grande estrela, que havia marcado o primeiro gol da Inglaterra nessa partida contra os Países Baixos. Enfim, uma mexida corajosa de Gareth e que acabou dando muito certo. Foram duas, né? Que deram certo. Não só a de Kane por Watkins, mas também a de Foden por Palmer, que foi quem deu assistência para o gol decisivo de Ollie Watkins, que vivia a melhor temporada na carreira, que agora atingiu outros níveis, foi para as nuvens ali do estádio do Borussia Dortmund. Impressionante. O Watkins, que nessa temporada pelo Aston Villa, olha só, né? Mais um jogador de um time coadjuvante da Premier League, tendo chance numa competição continental e agora decidindo esse jogo, né? Foram 37 jogos do Watkins só na Premier League nessa temporada pelo Villa, 19 gols e 13 assistências. Foi o jogador que teve o maior número de participações diretas para gol na última edição da Premier League, portanto, ele que entrou e fez um gol de um centroavante bom de bola, né? Um gol quase que sem ângulo, que conseguiu surpreender todo mundo. E no último minuto, enfim, a Inglaterra está vivendo uma fase histórica. Uma fase histórica. Gostem ou não de Southgate, ele entrega resultados muito expressivos, ainda mais para os padrões da Inglaterra. Gente, vamos lá. Ele tem 4 grandes competições com a Inglaterra, tá? Não estou contando a Nations League, por exemplo. Estou só contando Copa do Mundo e Eurocopa. O Southgate tem, na primeira Copa, em 18 na Rússia, chegou à semifinal. A primeira semifinal da Inglaterra desde 1990. Aí fomos para a Eurocopa de 2020, disputada em 2021 por conta da pandemia. A primeira final de Euro da história da seleção inglesa. Perdeu nos pênaltis em Wembley, é verdade. Uma derrota que poderia ter sido evitada se tivesse um pouco mais de agressividade, de mais ofensividade, mas enfim, chegou àquela final, a primeira da história, repito. Aí, Copa de 2022, eliminação nas quartas de final para a França, a época atual campeã do mundo e que chegaria a mais uma final de Copa, jogando muito bem. Foi um jogo muito bom da Inglaterra, tá? Contra a França, apesar da eliminação. E agora voltamos a uma final da Eurocopa com a Inglaterra, sendo parte dela e podendo conquistar o primeiro título da história da Inglaterra, do futebol masculino da seleção inglesa na Eurocopa. Então, os resultados sustentam Gareth Southgate. O futebol, no entanto, mas hoje não foi parte da maioria dos jogos da Inglaterra, tá? Hoje não foi um jogo em que a Inglaterra só entregou tédio. O segundo tempo foi um pouco mais entediante, mas acho que foi muito mais por um acerto na marcação, no jogo sem bola do Koeman com a seleção dos Países Baixos do que problemas da seleção inglesa. Acho que a perna pesou um pouco, né? A Inglaterra ela vinha de 2 prorrogações, primeiro contra a Eslováquia nas oitavas e depois contra a Suíça nas quartas. E, enfim, as mexidas deram certo. A Inglaterra no primeiro tempo foi muito bem. Conseguiu ter muito mais volume de jogo, foram os melhores 45 minutos da Inglaterra desde a eliminação para a França na Copa do Catar. Foi o melhor jogo da Inglaterra desde aquela eliminação para a França, mesmo contando esse segundo tempo um pouco mais abaixo, tá? Um primeiro tempo muito movimentado. Eu discordo da marcação do pênalti. Eu sei que muita gente viu o pênalti do Dumfries em cima do Harry Kane. Eu não vi, muito menos para uma intervenção do VAR que deveria ser só em erros óbvios. Para mim não foi erro, muito menos o erro óbvio. Mas enfim, o primeiro tempo da Inglaterra teve volume suficiente para sair com uma vitória. Então o empate ficou pequeno. Os Países Baixos também conseguiram atacar bem, mesmo com menos volume de jogo, né? O golaço do Xavi Simons para abrir o placar. Depois algumas bolas em que faltou um acerto no último passe para que
a equipe laranja conseguisse sair na cara do gol de Pickford e teve uma bola no travessão do Dumfries, numa cabeçada, né? Trave também acertada pela Inglaterra no primeiro tempo com o Phil Foden com um chutaço de fora da área. O segundo tempo mingou em termos de oportunidades, em termos de espaço, já falei aqui da correção na marcação do Koeman, e tivemos uma Inglaterra preparando pequenas emboscadas, né? Tentando ataques pontuais ali para ver se conseguia machucar o adversário, até que tivemos as mexidas decisivas do treinador inglês. A entrada de Palmer, a entrada de Watkins e a formação do gol decisivo que leva a Inglaterra, veja só, para a primeira decisão da própria história fora da Inglaterra. Né? A seleção inglesa masculina tem apenas 2 finais na própria história, veja só você. Em 66, quando é campeã da Copa do Mundo na Inglaterra, e a última Euro, quando perdeu nos pênaltis para a Itália, na Inglaterra. Então é a primeira final fora da Inglaterra para essa seleção inglesa. E agora teremos a Espanha como adversária. A Espanha, para mim, é favorita, vem jogando muito mais bola do que essa Inglaterra, mesmo contando a evolução no jogo de hoje, mas não acho que seja um favoritismo tão óbvio assim e tão disparado, né? Ainda mais, enfim, a gente sabe como é mata-mata, jogo final e etc e tal. Premier League contra a La Liga, para quem adora essa discussão, enfim, que comecem os debates ensandecidos até domingo, quando teremos essa final em Berlim. Espanha favorita, mas não descarto as chances da Inglaterra, o valor individual desses jogadores de conseguirem, em pequenos lances, causar problemas, uma resiliência imensa dessa Inglaterra, né, que vem conseguindo vitórias nos minutos finais, ou na prorrogação, ou nos pênaltis, enfim. Acho que teremos um belo jogo de futebol no domingo. Espanha e Inglaterra, a final da Eurocopa.